Turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero fazer um vídeo bem simples e rápido. Eu queria falar para você que é barbeiro, tá começando agora na profissão e eu com 14 anos de barbearia eu tenho muita coisa para te falar. Mas eu quero fazer um breve resumo das fases que você vai passar. Mas antes de qualquer coisa eu quero deixar um vídeo para vocês entenderem todas as fases que eu passei dentro da barbearia. Então assiste esse vídeo e preste atenção nos detalhes. Eu sei exatamente como você se sente. Eu sei como é acordar todos os dias, trabalhar duro, atender clientes, fazer o seu melhor e mesmo assim ter a sensação de que está faltando alguma coisa. Eu sei como é olhar para outros profissionais na rede social e pensar, por que parece que todo mundo está evoluindo mais rápido do que eu? Será que estou ficando para trás? Será que a minha hora ainda vai chegar? Eu também já me fiz essas perguntas e por muito tempo eu me perguntava se aquilo que eu fazia era realmente tudo o que eu conseguiria construir para a minha vida. Será que eu passaria o resto da minha carreira apenas repetindo a mesma rotina? Será que eu tinha potencial para crescer mais? Será que eu tinha capacidade para liderar pessoas, para construir negócio, para ensinar, para impactar pessoas? E talvez você esteja se perguntando isso agora. Talvez você esteja vivendo aquele momento em que parece que está trabalhando muito, mas avançando pouco. Talvez você esteja se sentindo que está parada no mesmo lugar, enquanto o tempo passa. E eu quero te dizer uma coisa, isso não significa que você fracassou. Na verdade, muitas vezes isso significa que você está prestes a entrar numa nova fase. Porque toda transformação começa com um desconforto. Foi exatamente esse desconforto que me fez buscar conhecimento, me fez estudar gestão, me fez entender de vendas, me fez aprender posicionamento, liderança e negócio. E foi isso que transformou não só a minha carreira, mas a minha visão sobre o que era possível construir. Hoje eu entendo que o problema não era a falta de talento, era a falta de direção, era a falta de clareza, era a falta de alguém para mostrar o caminho. E é justamente isso que eu decidi compartilhar tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha trajetória. Porque talvez o que levou anos para eu descobrir possa acelerar os seus próximos passos. E se você chegou até aqui, talvez seja porque você também acredita que nasceu para construir algo maior. E essa jornada pode começar hoje. Bom, como vocês viram, durante muito tempo eu fui educador, né? Educador técnico, onde eu ensinava cabelo na tesoura, fade, mas enfim. O que eu quero explicar é o seguinte, essa profissão que você se encontra hoje é uma das melhores que já existiu. A profissão de barbearia é algo maravilhoso, porque você não precisa passar por 4, 5 anos de faculdade, você não precisa treinar 4, 5 anos para você começar a ganhar dinheiro e mudar a realidade da sua família. A área da barbearia é tão incrível que com apenas 6 meses de dedicação, o barbeiro consegue ter um crescimento muito grande, depende muito mais dele. Mas o que eu quero te trazer hoje é o seguinte, a primeira fase que você vai passar dentro da barbearia, fase da aprovação. O que é a fase da aprovação? É quando você fica se perguntando se realmente essa profissão é para você, né? Porque você está com dificuldade técnica. E também a sua família fica te confrontando e se perguntando para você mesmo se realmente é isso que você quer para sua vida. Como se a área da barbearia fosse apenas um cursinho, né? Mas o que eu quero te trazer é que a área da barbearia é uma profissão maravilhosa e através dela você consegue mudar a realidade da tua família. A segunda fase que você vai passar é quando você começa a evoluir tecnicamente. E essa evolução técnica ela vem quando você desperta o interesse em estudar. Lembra aquele primeiro degradê que você fez no cabelo do seu cliente? Você conseguiu ver aquela curvinha, né, do fade, aquele 3-tom, e isso despertou a tua atenção. Quando despertou a tua atenção, você parou e pensou, eu acho que eu estou pegando jeito. Então automaticamente desperta o senso de ambição dentro do seu coração para catar ainda mais conhecimento e focar na área da barbearia. Só que tem um problema. Nessa segunda fase você começa a entrar na fase da comparação com outros barbeiros. Você sente vontade de melhorar, só que você vê ali o cara na rede social, no YouTube, no Instagram, realizando um fade muito bom. Muitas das vezes você está trabalhando em uma barbearia e você começa a olhar os colegas do lado. Mas calma, você tem que entender que todo mundo precisa passar por um processo. É aquela velha balela, né? Todo mundo tem que passar por um processo até chegar ao resultado que tanto deseja. E nesse processo você não pode contar com a aprovação das pessoas, até porque foi você que escolheu o ramo da barbearia. Uma dica que eu posso te dar é quanto mais você estuda, mais você consegue ter uma visão de onde você quer chegar. A terceira fase é uma das fases que eu sempre gosto de citar, porque ela mexe muito com a tua questão de mentalidade. É quando você criou domínio técnico, a sua cartela de cliente está lotada, só que você começa a achar que você está muito bom. Então é onde entra a fase do ego, né?
É aquela fase que todo barbeiro, todo profissional passa, inclusive é uma das fases que me pegou muito. Se achar muito criativo, bom tecnicamente, um cara muito com a comunicação linda, né? Mas na verdade a gente não tem nenhuma dessas características. Mas o que eu quero trazer para você é que nessa fase toma muito cuidado. O primeiro conselho é que você tenha uma pessoa para te repreender a todo momento. A palavra repreensão não é para te humilhar, não é para te confrontar. É para alguém te repreender quando você estiver tendo algum tipo de comportamento que não convém com aquilo que você acredita. Sabe aquela parada dos princípios e valores? É isso. Quando você realmente olha para a terceira fase e vê que você está afetando seus princípios e valores por conta de ego, de imoralidade, de estar tendo um comportamento que não condiz com aquilo que você acredita, você precisa ter alguém para te repreender. E eu tive esse alguém. Eu quero compartilhar essa história com vocês rapidinho. Em 2019, né, eu mudei do salão da minha casa para uma barbearia no centro. E dentro de casa eu já achava que cortava muito cabelo, cortava muito bem, né? Minha agenda era super lotada, cortava ali em média uns 15, 20 cabelos por dia. E quando eu subi pro centro, eu comecei a atender um novo público. E eu falei, pô, eu já tenho experiência, já tinha aí 8 anos de barbearia, 7, 8 anos de barbearia. E quando eu fui atender esse público, eu identifiquei uma coisa, que o meu ego ia ser ferido naquele momento. Por que eu tô te falando isso? Quando eu subi pro centro, eu comecei a fazer outro estilo de cabelo. Dentro do bairro a gente fazia sempre o mesmo, né? Sempre um high fade, um degradê mais para cima. No centro não, era um cabelo mais na tesoura, algo mais social, e isso era fora da minha realidade. Quando a gente está numa situação de risco, a gente tende a procurar uma forma de melhorar. O meu ponto positivo é que eu sempre fui esse cara. Só que toda vez que alguém vinha me dar um feedback do exemplo, cara, você precisa melhorar ali naquela parte da arestra, toma muito cuidado com o encaixe do cabelo, na tesoura você tem que fazer isso aqui, eu não tinha uma aptidão e nem uma escuta ativa para aprender. Então a terceira fase ela te esmaga, mas te ensina muito. Então eu procurei estudar, treinava todo santo dia e quando eu resolvi melhorar isso, já era tarde demais. Por quê? Eu demorei para evoluir, não quis escutar o conselho de uma pessoa que tinha mais tempo de barbearia que eu. E durante essa transição eu perdi muitos clientes. Perdi a confiança dos meus clientes, perdi a confiança dos clientes novos que eu estava atendendo. E depois eu tive que fazer a minha reprovação, que era me provar para os clientes que não gostaram do meu atendimento, da minha qualidade técnica naquela época, que eu tinha melhorado. Então, toda fase ela vai te classificar e vai te trazer uma lição muito grande. Para mim foi essa. Entender que a fase do ego ela tem que ser passageira. E tenho certeza que você que está me escutando aí, você deve estar se perguntando, será que eu vou passar? Será que eu tenho ego? Posso te falar que se não fosse o ego, talvez você não estaria nem onde você está hoje. O ego ele te mantém vivo em algumas situações. Ele eleva a tua autoestima, melhora a tua autoconfiança, mas em excesso, pode ter certeza que isso pode te atrapalhar. E por que eu decidi fazer o vídeo sobre algumas fases dos barbeiros, né? 1. Ninguém me ensinou isso no começo. 2. Eu precisava escutar alguns conselhos sobre a terceira fase. E 4. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu estou cumprindo aquilo que foi o meu chamado. Então se você gostou desse estilo de vídeo, comenta aqui o que você achou e até a próxima.